Olá, é um privilégio participar dessa edição do Ocupação Criança. Agradeço aí especialmente ao comitê pelo convite. Bom, um dos projetos vencedores foi o nome próprio no contexto de reflexões sobre o sistema de escrita na educação infantil. Esse projeto foi desenvolvido com crianças de 5 anos da Escola Municipal Maria Pereira Guimarães, situada em Colinas do Tocantins, e foi desenvolvido pela professora Divina Eterna Pereira da Silva. É uma prática com muitos pontos interessantes e eu escolhi alguns para destacar. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre o relato corajoso da professora, que vai nos contando como que ela foi transformando a sua prática, na escola. Então ela passa de uma prática mais transmissiva, mais tradicional, para uma prática que dialoga mais com os saberes das crianças, ela está mais atenta ao que as crianças trazem no seu dia a dia, aos saberes que elas vão revelando. E com isso, numa das conversas, ela percebe, ela entende que as crianças que ela tem estão muito interessadas e desejosas por aprender a ler e a escrever. Então a professora já tem aí um primeiro desafio, que é como criar, propiciar situações ricas, interessantes, experiências com a cultura escrita, sem cair naquele lugar de uma alfabetização precoce, com propostas de atividades vazias de significado, que são só escolarizadas, Então, a partir desse desafio, e buscando inspiração nas formações que ela foi tendo, a professora reflete sobre a importância de trazer para as crianças o trabalho com um nome próprio. Então, se a gente pensar, o nome próprio, ele é carregado de significado. Todos nós temos memórias e histórias relacionadas ao nome. Aprender a escrever o nome é um direito de todo cidadão. Então, nada mais acertado do que essa escolha. O desafio numa proposta dessa não é aprender a escrever o próprio nome apenas, mas é justamente pensar, refletir sobre todas as possibilidades que os nomes dos colegas trazem. Então, pensar sobre o nome do colega, comparar, observar a letra inicial, a letra final, as especificidades que vão ajudando, que pode ir ajudando, colaborando a diferenciar de quem é um nome, ainda mais quando são nomes muito parecidos. Ela traz um relato, por exemplo, da Nicole. Então tem a Nicole que termina com E, tem a Nicole que termina o nome que termina com Y. Como que a gente vai criando toda uma investigação, um campo de investigação muito fértil e rico com os nomes próprios, a partir dessas comparações. Esse é o caminho que a professora escolhe, no lugar de dar atividades sem sentido, que as crianças têm que pintar uma letra ou preencher um campo lá com alguma palavra específica. Enfim, Divina propõe situações ricas e interessantes para as crianças pensarem sobre o sistema de escrita. Pensar em duplas, Então esse projeto ele foi muito rico em situações que as crianças tiveram que buscar soluções. Então, por exemplo, ele parte de coisas do cotidiano, como a chamada, observar quem está presente, quem faltou, registrar num caderno aquelas crianças que faltaram, que normalmente quem fazia era a professora. Aí ela passa a delegar isso às crianças. Inicialmente vai um sozinho, depois ela percebe o quanto seria potente uma dupla, escrevendo na lousa, escreve na lista de ajudante do dia, ao identificar as atividades. É muito comum na educação infantil a gente ver professores entregarem as tarefas, as atividades, todas com os nomes escritos, já das crianças, tirando essa possibilidade da criança pensar sobre o próprio nome e pensar sobre uma função social real, que é identificar os nossos pertences. Todos nós, quando recebemos algo que é nosso, a primeira coisa que a gente faz é colocar um nome. Então, essa é uma situação altamente significativa, e mergulhada numa prática social que elas observam a mãe escrevendo o nome delas, Então, elas poderem ser autoras disso é uma grande conquista.
Acho que um outro ponto muito interessante é que o desafio do trabalho com as crianças é né? E na escola ela tinha um outro desafio, que era junto aos pais, que tinham uma expectativa de tarefas mais escolarizadas. Então, ela lança a mão, né, das reuniões, dos encontros com os familiares, para explicar, para mostrar o quanto as crianças estavam se desenvolvendo e pensando, não só sobre a escrita, mas também fazendo cálculos quando eles tinham o desafio de identificar quantas crianças tinham ido à escola, quantas tinham faltado. Então, eram uma série de situações em que eles tinham o desafio de resolver ali problemas que eram colocados, né? Sempre na dupla, né? Eu acho que assim, um ponto muito interessante a gente pensar que num trabalho com o sistema de escrita, uma das condições didáticas favoráveis, ou a grande condição didática favorável, é o trabalho na parceria, é o intercâmbio. As crianças sozinhas têm uma possibilidade, né? Quando elas estão na dupla, a interação, a troca, os diferentes pontos de vista, o confronto, o que concordam, isso traz um campo, né, de reflexões muito fértil e importante. Então acho que tem essa questão das duplas, que é muito interessante, dos nomes próprios, que é muito interessante, o envolvimento das famílias, os professores passaram a enxergar também esse trabalho numa outra perspectiva. Enfim, eu acho que é uma prática aí muito feliz, né? E um outro ponto que merece um destaque é que é uma prática que não substitui o brincar. Então, as crianças estão mergulhadas nessa cultura escrita, porque elas estão mergulhadas no dia a dia, porque a escola não vai trazer isso para elas, criar situações e experiências onde elas podem viver isso, né, esse mergulho na cultura escrita, mas também elas têm situações de brincadeiras, essas brincadeiras estão presentes nos cantos de atividade diversificada, nos momentos de parque. Então o brincar, em momento algum, ela abre mão desse brincar, e eu acho que isso é um cuidado muito interessante. Eu cumprimento então aqui a todos, né, a professora Divina, as crianças, aos pais que acreditaram nesse trabalho, e que a gente possa encontrar mais práticas inspiradoras e interessantes aí na educação infantil. Obrigada mais uma vez pela participação, pela oportunidade de participar aqui.